Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Aproximadamente 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas no dia a dia? De que forma o governo e a sociedade civil podem se unir para dar a esta parcela da população uma melhor qualidade de vida? Para tratar deste assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, senhor Nelson Calil. Também está conosco o atual presidente da FADERS, Marquinho Lang. É um prazer recebê-los na TV Câmara para tratar desse tema que é caro aos dois e muito importante de ser tratado pela nossa sociedade. E Nelson, começo te perguntando o seguinte: a gente sabe que a última semana de agosto marcou aí a semana, os últimos dias marcaram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A gente tem motivo para comemorar? Oi, Marjorie. É um prazer estar aqui na TV Câmara Entrevista, ao lado do presidente Marquinhos Lang, que é uma referência estadual na questão das pessoas com deficiência, e falar sobre esse tema que é tão importante para a gente, que é a acessibilidade e inclusão. Realmente, no último dia 28, encerrou-se a Semana Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, e aí a gente não comemorou, mas a gente destacou muitos pontos importantes para as pessoas com deficiência, muitos avanços que a gente teve nos últimos tempos, que estão muito longe ainda do que é o ideal, do que a gente precisa, mas é um avanço. São alguns avanços que aconteceram e discutimos coisas que a gente precisa melhorar, como a questão, por exemplo, um dos temas que a gente discutiu muito foi a questão da avaliação biopsicossocial, por exemplo, que é um tema muito importante para a gente, a questão da inclusão no mercado de trabalho, a questão da acessibilidade tanto física como atitudinal. Então, todas essas questões que são relevantes para a gente e não é... E eu tento me policiar e acabo não conseguindo muito. Não é um tema relevante para a gente, é um tema relevante para a sociedade. Todos. É verdade. Porque uma cidade acessível não é boa para as pessoas com deficiência. Uma cidade acessível é boa para a população. Todo mundo se favorece com uma cidade plenamente acessível. A cidade plenamente acessível, ela é menos hostil para todo mundo. Sim. Aproveitando, Marquinho, essa deixa aí do Nelson com relação à importância da acessibilidade para todos nós, eu pergunto para ti o seguinte: o fato de vocês dois serem cadeirantes e estarem à frente de entidades importantes faz alguma diferença no pensamento de políticas públicas para pessoas com deficiência? Olá, Marjorie, também ao meu amigo Nelson Calil, nosso presidente aqui do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência de Porto Alegre, né? Também aos que nos assistem aqui na nossa TV Câmara. É sempre uma satisfação vir ao programa, mas mais do que isso, também debater algumas questões que são fundamentais para o nosso dia a dia. Como o Nelson comentou, eu acho que não dá para comemorar. Eu acho que a gente tem que pautar algumas coisas que já avançaram, que nós estamos em outro processo. É claro que as dificuldades que nós tínhamos há 10 anos atrás, elas não modificaram muito, mas avançaram em alguns setores importantes da sociedade. A sociedade hoje principalmente hoje, por exemplo, tu liga uma TV, por exemplo, tu chega na TV Câmara, tu vai ver, por exemplo, um debate como esse aqui, né? Um debate não, mais um contato com as pessoas dizendo aquilo que dá para ser feito e aquilo que a gente tem condições de melhorar. Como foi falado, e nós aí representando a FADERS, eu sou o presidente da FADERS. A FADERS é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência e altas habilidades, né? As altas habilidades estão diretamente ligadas a todos os setores de deficiência, inclusive das pessoas que não têm, entre aspas, nenhum tipo de deficiência. Eu acho que isso é fundamental a gente pautar. E é como o Nelson falou, nós temos que
juntos criarmos um novo horizonte para as pessoas com deficiência, mas unindo os nossos trabalhos para que a gente possa evoluir sempre em todas as questões, né? Trabalhamos muito forte a questão, auxiliando nas políticas públicas dos conselhos municipais, enfim, das entidades que fizeram esse trabalho durante o dia 21 e dia 28 de agosto, né, que foi a Semana da Pessoa com Deficiência. Nós, além de estar próximos a isso, nós tivemos várias agendas aí pelo Estado, nós também fizemos dentro da FADERS alguns debates, alguns pontos importantes que foram tratados, né? Então isso tudo a gente vai, durante o programa, com certeza, estabelecendo. A gente vai falar depois mais propriamente sobre o trabalho tanto da FADERS quanto do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mas aproveitando essa última década de avanço que o Marquinho coloca, Nelson, eu te pergunto, na tua avaliação em termos de legislação, quais são os principais destaques que o Brasil já vem aí conquistando, pelo menos nos últimos 10 anos? O cenário da legislação para as pessoas com deficiência reflete o cenário da legislação para a sociedade em geral. Nós temos uma legislação farta, ainda talvez com algumas coisas para ser acertada, mas nós temos uma boa legislação. Falta que ela seja aplicada. Nós temos, por exemplo, para citar o mercado de trabalho, nós temos uma lei de cotas que obriga que as empresas contratem pessoas com deficiência de acordo com o seu número de funcionários. Só que essa lei é cumprida por alguns e descumprida pela maioria. Se essa lei fosse cumprida, resolveria o problema. Então nós temos uma legislação bastante farta, bastante boa. Talvez tenha que melhorar um pouquinho a coisa aqui, lá, acolá. Temos alguns PLs tramitando aqui na Câmara, mas a legislação existente já é boa. O que falta é cumprir a lei, né, Marquinhos? Eu vou citar só um exemplo. Tem uma lei da Câmara Municipal de 8890 de 2002 que regulamenta a questão de pegar o ônibus para pessoas cadeirantes e com deficiência visual. Essa lei é de 2002. Somente agora ela começa a ser respeitada e mesmo assim com muita dificuldade. Essa lei tem 17 anos. Ela é anterior ao início do Conselho Municipal. E agora somente que ela vai ser cumprida, que não precisa nem a regulamentação, só tem que ser cumprida. E como esta, tem inúmeras outras leis que não são simplesmente respeitadas. E isto é um reflexo da sociedade, porque isso não é só para a legislação das pessoas com deficiência, é todas as legislações. Hoje no Brasil tem aquilo que a gente diz, né, Marquinhos, que tem leis que pegam e leis que não pegam, por incrível que pareça neste país. É isso que está acontecendo. E principalmente, né, Nelson, nessa questão das cotas, principalmente, não é simplesmente cumprir a lei. É fazer com que essa pessoa que está buscando, que tem a vaga de emprego, ela possa ser incluída realmente no mercado de trabalho e dentro daquele dia a dia de relacionamento até com os próprios colegas dela de trabalho. Ela tem que se sentir bem, ela tem que estar ali realmente completa como ser humano, como uma pessoa que está sendo respeitada e não simplesmente se cumpre uma lei criando um espaço e mais, só completando aquele espaço, olha, como acontece em vários locais, né? A pessoa vai lá, literalmente senta em uma cadeira e fica assim, ó, cumpra aqui porque o pessoal nos apontou e aí a gente vai ter que pagar uma multa se a gente não cumprir a lei. Então a gente prefere que tu fique aqui, mas a gente, como aconteceu várias vezes. E tem um caso, eu estava comentando antes, fora do ar, né? A gente estava conversando ali, por exemplo, na Avenida Sertório, uma grande avenida, né? Teve um supermercado lá, que criou tinha um espaço, a pessoa, né, foi colocada lá para trabalhar, e ela tinha um andador. Então ela descia do ônibus do outro lado e tinha que atravessar toda a Avenida Sertório. Pô, quem conhece a Sertório sabe que ela é muito larga, né? Muito ampla, né? Até tu conseguir chegar no outro lado. O que acontecia? Fechava o sinal e ela era muito lenta com o andador. Quando chegava no meio da avenida, abria o sinal. E ela ficava desesperada e parada, como se fosse uma estátua para ninguém atropelar ela. Fechava o sinal de novo, ela continuava. Então ela precisava de duas vezes o sinal fechar para ela atravessar a avenida. Sabe o que aconteceu com ela? Ela parou de trabalhar, porque ela ia ser atropelada.
Então ela resolveu parar de trabalhar porque era preferível ela continuar com a vida dela, né, do que com a vaga de emprego. Sim. E é isso que as pessoas enfrentam no dia a dia. A questão física dos locais não está preparada para receber essa pessoa. Essa pessoa, ela tem medo de lutar pelo seu espaço e principalmente pelo local de trabalho realmente acessível, porque ela fica pensando assim, eu consegui a vaga de emprego. Se eu começar a complicar muito aqui, eles vão me mandar embora. Então eu não vou pedir um banheiro adaptado. E como aconteceu em vários locais, de pessoas estarem lá naquela vaga de emprego, e tu já imaginou tu ficar a manhã toda sem comer nada? Ou sem beber nada? Porque ela não entrava, ela era cadeirante. Teve uma pessoa dentro de um órgão público, estadual. Né? Essa pessoa estava nessa vaga de emprego. Ela não bebia nada, não bebia nenhum copo de água, nada, e não comia nada durante todo o dia, para não ter que ir ao banheiro, porque ela não entrava no banheiro. E como ela era cadeirante, e para não criar essa expectativa ali de, por exemplo, se tu começar a ficar, né, tu tá começando a brigar pelos teus direitos, eu vou acabar tirando a tua vaga. Ela não falava nada, e assim ela ficou. Nós descobrimos isso. E aí a gente foi lá falar com o pessoal e tudo, e o pessoal... Mas ela nunca falou nada. Claro que ela não ia falar. Ela tinha medo de perder a vaga que ela tinha conquistado com tanta luta. Sim. Isso é a sensibilidade hoje, né? Desculpa, mas só para complementar o que o Marquinhos disse, isso é uma questão que, quando a gente briga pelos nossos direitos, veja bem que é direitos, aqueles direitos que a gente tem, quando a gente briga, a gente quase que invariavelmente ouve, mas tu tá com mau humor, tu tá reclamando demais. E isso vai inibindo as pessoas de reivindicar os seus direitos. As pessoas com deficiência têm esse detalhe, que é exatamente isso, elas são tolhidas no na sua reclamação. Nelson, tu acreditas que ainda existe uma certa confusão das pessoas, assim, que não conhecem muito bem a realidade de vocês, de achar que as pessoas com deficiência estão querendo um tratamento especial, quando na verdade elas estão buscando autonomia justamente para poderem ser tratadas de forma como qualquer outra pessoa? Isso é uma questão, a população se divide em algumas pessoas. Tem aquelas pessoas que entendem, sabem os problemas e participam das soluções. Tem aquelas pessoas que têm a sensibilidade, querem ter a empatia, mas desconhecem os problemas. E aí agem errado não por má vontade ou por má índole, sim por desconhecimento. Essas são as mais simples, porque essas basta a gente ensinar que resolve o problema. E tem aquelas pessoas, essas tem em todas as partes, que tem má vontade mesmo. E a nossa tarefa é tentar ensinar essas pessoas que desconhecem os problemas, que a gente precisa de autonomia. Eu não preciso de alguém, para fazer as coisas por mim. Eu preciso que os espaços permitam que eu faça as coisas sozinho. Eu tenho nenhum ser humano consegue fazer tudo que precisa fazer. Tem alguma coisa que ele vai precisar de ajuda, porque não tem conhecimento, porque isso, porque aquilo. As pessoas com deficiência é a mesma coisa. Então tem algumas coisas que eu não consigo fazer, mas a grande maioria eu consigo fazer desde que seja dada a oportunidade. Tu não vai querer que eu desça aqui para o terra se não tiver o elevador. Mas se eu botar o elevador, eu desço para o terra, faço o que tiver que fazer. Então esta questão depende muito da sociedade perceber que a gente precisa de autonomia e independência, e depende da gente mostrar também o que a gente precisa. Eu costumo dizer, o Marquinhos sabe disso, a gente já conversou sobre isso, que eu tenho uma visão um pouco diferenciada porque eu sou cadeirante há relativamente pouco tempo. Então eu tenho muito presente a visão de quando eu caminhava de agora. E eu digo assim, mas as atitudes que eu tomava quando eu caminhava eram absurdas. Vendo agora, aquele Nelson de alguns anos atrás era um camarada completamente insensível, porque eu não sabia das dificuldades que tem uma pessoa numa cadeira de rodas. Então eu entendo as pessoas que hoje têm dificuldade de lidar com isso, mas para essas pessoas basta tu mostrar
as dificuldades que tu tem e os caminhos para a solução, não é, Marquinhos? E o principal, uma coisa que o Nelson colocou muito claramente, e eu também, eu sou cadeirante há 22 anos, né? Eu tinha 26 anos quando eu me acidentei, eu era bombeiro, caí de 10 metros de altura num treinamento, né? Então, para mim foi muito difícil com 26 anos, eu era muito jovem, eu era aquele cara que gostava da profissão, eu era bombeiro porque eu era apaixonado pela profissão, sabe? Eu era muito apaixonado. Só que eu não tinha essa visão, né? Mesmo na questão do socorro, mesmo naquela questão de ajudar as pessoas, que é a profissão de bombeiro, sabe? Mas o Nelson ele colocou uma coisa muito interessante. As pessoas, elas não têm sensibilidade. Falta um pouco dessa sensibilidade, né? E saber que, por exemplo, várias pessoas vêm me perguntar, tá, mas por que tem tantas vagas para as pessoas com deficiência, por exemplo, no estacionamento? Como assim tantas vagas? Pô, tu tem um shopping inteiro de vagas, né, para todas as pessoas, e tem 4, 5, 6 vagas para pessoa com deficiência. Só que é do lado do elevador. Então eles acham que aquilo ali, como tu falou antes, eles acham que aquilo ali é um privilégio. Porque tu tem uma vantagem por estar numa cadeira de rodas, tu tem uma... Não! Por que tem a vaga na frente dos locais? É para facilitar a locomoção, o deslocamento. Eu não tenho como andar 10, 11, 4, 5 quadras, por exemplo, para chegar no local, né? Vai ser muito mais difícil para mim. Eu vou correr muito mais perigo, por exemplo, em atravessar a rua. Semana passada, no meio da semana da pessoa com deficiência, foi atropelada uma senhora lá em Venâncio Aires. Foi atravessar a 287, uma rodovia, uma RS. Ela, claro que teve descuido no final da tarde e tudo, mas se fosse uma pessoa, né, que não estivesse na cadeira, ela tranquilamente teria atravessado. Mas ela, por estar na cadeira, ela deve ter, né, teve uma situação difícil lá e acabou sendo atropelada. Então, quer dizer, esse deslocamento de ter que só de atravessar uma rua pode causar, e é muito perigoso, né, para todos nós. Por isso, dessa proximidade das vagas. Quando tu citaste o exemplo da moça do hipermercado na Avenida Sertório, me veio isso na cabeça. Ainda que algumas questões dependam de decisões políticas, enfim, ou mesmo os órgãos que regulam a nossa cidade façam ajustes no semáforo, tem outra parte muito importante, que é justamente essa consciência por parte do motorista ou mesmo do pedestre, de quem compõe o trânsito na cidade, de perceber que aquela pessoa talvez não leve o mesmo tempo que uma pessoa com locomoção. Eu conversei com ela e perguntei isso, exatamente isso que tu está pensando, sabe? Eu perguntei para ela, mas vem cá, quando as pessoas de carro, elas percebiam que tu estava no meio da avenida, por que elas não paravam o carro, ligavam o alerta e esperavam tu passar? Sim. Ela disse que não, elas simplesmente desviavam dela, elas não paravam, entendeu? Então ela tinha que ficar parada, sabe? Eu disse, mas, pô, tu tá vendo aquela pessoa ali, será que tu não tem sensibilidade suficiente para parar o carro, ligar o alerta e esperar essa pessoa passar? Será que tu tem que tocar o carro por cima da pessoa? Sabe? Eu acho que a gente tá evoluiu algumas coisas nesses últimos anos na questão de acessibilidade, mas nós pioramos muito na sensibilidade. As pessoas não estão mais sensíveis, elas estão muito frias e elas colocam tudo o que elas querem e fazem tudo o que elas querem, por exemplo, sem perceber que a outra pessoa pode estar sendo machucada ou pode estar sendo, né, vitimada numa situação. Né? A velocidade dos dias de hoje possibilita essa falta de sensibilidade de algumas pessoas, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa, porque isso me lembrou, o Marquinhos falou agora, me lembrou uma coisa que acontece muito comigo, eu ando muito de ônibus, ando muito pelas ruas da cidade, e às vezes eu vou atravessar uma rua que tem 3 ou 4 faixas, e aí o primeiro motorista que vê a cadeira, se sensibiliza e para. E faz sinal para mim atravessar. Mas como é que eu vou atravessar se o segundo e o terceiro não pararem? Sim, exato. Então, são situações que a gente tem, são situações delicadas que a gente tem que trabalhar melhor isto. Mas eu sempre digo uma outra coisa que eu faço. A questão das pessoas com deficiência é uma questão relativamente nova na sociedade. Eu faço comparação, Marjorie, com o movimento feminista. O movimento feminista começou no século retrasado, com a questão da luta pelo direito a voto. E somente agora está começando a ter uma certa igualdade entre os sexos. O nosso movimento... Utilizando a lei de cotas, né? Exatamente. Se não fosse pela lei, talvez as coisas...
E agora, o nosso movimento das pessoas com deficiência é muito mais recente. E a gente já avançou até bastante pelo tempo de luta. Só que nós temos que avançar mais ainda. E nós temos que, já falando na lei das cotas, nós temos que usar as ações afirmativas. As ações afirmativas são muito importantes para a inclusão e para tornar as pessoas independentes. E aí nós precisamos sensibilizar a sociedade que a inclusão não é só um direito das pessoas com deficiência, é uma necessidade, e que a sociedade se favorece com a diversidade. Se fosse todo mundo igual, os pensamentos seriam, a história da civilização seria muito mais pobre. A civilização enriquece com a diversidade, com pessoas pensando de formas diferentes. Aqui mesmo, na Câmara, o Parlamento é o sinônimo disso. O Parlamento só se enriquece quando tem pluralidade na sua composição. Quando o Parlamento é majoritariamente de um pensamento, ele empobrece muito a discussão. Só para a gente ter uma ideia, eu moro num apartamento na Duque, né, no centro. Né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei no apartamento em 2005. 2005, eu cheguei lá. E eu fui em todas as reuniões de condomínio para tentar adaptar. O que acontecia? Eu tinha acesso só pela garagem, né? Então tinha o meu box, ficava lá embaixo, então eu tinha que descer de carro. Não tinha como voltar, porque era um local bem difícil, de difícil acesso e tal. Então o que acontecia? Se eu tivesse que comprar uma água, eu tinha que entrar no carro e sair do prédio de carro. Não conseguia. Porque na parte da frente tinha elevador, mas tem escadaria para chegar ao elevador. Pelo box não, pelo box eu entrava direto no elevador. Tudo certo. Eu ia para as reuniões de condomínio, e esse meu prédio é bem próximo à Santa Casa ali, sabe? Bem perto do viaduto da João Pessoa ali, no final da Duque. O que acontecia? Eu ia nas reuniões de condomínio e quando o meu síndico apresentava os valores que precisava para colocar uma plataforma, né, um elevador plataforma na entrada do prédio, porque daí nós tínhamos um projeto pronto. Nós cortaríamos um pedaço da escadaria, né, e colocaríamos uma plataforma, né, um elevador, para mim chegar até o outro elevador. Tudo certo? São uns 10 degraus, mais ou menos. Nós apresentávamos, dava em torno de 15 mil reais. Chegava na reunião do condomínio, não era aprovado nunca pelo conselho. Né? Chegava para votação, ninguém aceitava. E eu dizia, gente... Aí um dia, só que eles não colocavam nada, não diziam nada sobre isso. Um dia um levantou e disse assim, só tem tu de cadeirante no prédio. E nós temos cento e poucos apartamentos no prédio. O prédio é grande, sabe? 100 e poucos apartamentos. Aí eu peguei e fiquei quieto. E não falei nada. Nós tínhamos obesos. Eu vi várias pessoas caírem na escada. Então, quer dizer, não era só pra mim. Mas eu tinha que provar de alguma forma isso. Né? Sim. Só que como o prédio é perto da Santa Casa, e nós somos referência, por exemplo, a Santa Casa, nossos hospitais, mas principalmente a Santa Casa, é referência, por exemplo, na questão de doação de órgãos, no caso, de transplante de órgãos, principalmente do fígado. E vem muitas pessoas de fora. E eu tinha no meu prédio uma senhora que estava 8 meses morando no prédio, esperando, porque ela era próxima da fila. E como ela era de Salvador, na Bahia, então ela ficava ali. E ela tinha que usar respirador. Então ela tinha daí a ampola aquela de oxigênio, sabe? Então a enfermeira que ajudava ela, porque ela não podia ficar um minuto sem aquilo, né? Eu descia 3 degraus e puxava o negócio aquele cilindro. Sim. Descia o cilindro. Descia ela mais 3 andares, mais os 3 degraus, e eu filmei isso. Na próxima reunião de condomínio, fomos ao debate de novo, e eu levantei a mão e disse assim, eu posso mostrar um videozinho? Aí todo mundo aceitou o vídeo. Eu mostrei o vídeo. Não sou eu. É uma pessoa que realmente está precisando. E nós temos pessoas obesas, nós temos pessoas de idade, né? Nós temos gestantes, nós temos mulheres que já ganharam neném, estão com carrinho de bebê. Eu comecei a falar, fomos para o debate, ninguém discutiu, foi feito o elevador, 100%. Olha só, viu? Uma vitória que de uma maneira ou de outra foi conquistada pelo Marquinhos. Eu vou precisar encerrar esse bloco, mas na sequência a gente volta, então nossos 2 convidados voltam com análises e informações sobre a recente Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e as principais necessidades dos PCDs hoje. Fique com a gente porque a gente já volta.
O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e quinto do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10.000 peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda as políticas públicas em prol das pessoas com deficiência. Comigo aqui no estúdio hoje estão o presidente do Conselho Municipal dos PCDs aqui de Porto Alegre, Nelson Calil, e o presidente da FADERS, Marquinho Lang. Marquinho, tu encerraste o primeiro bloco falando de um exemplo do teu condomínio. No entanto, uma conquista que tu obteve a partir da perspicácia de filmar uma situação de uma outra moradora. No entanto, eu te pergunto o seguinte, com base na tua atuação política, tu já foste deputado estadual, vereador de Bom Retiro, secretário municipal de Lajeado, esse tipo de questão é comum, é frequente? De que forma tu tentava lidar com isso para mostrar para os teus colegas legisladores que é a realidade de muita gente? Olha, o principal disso tudo é exatamente tu pegar os exemplos, né? As pessoas elas têm que ver as coisas acontecerem. Infelizmente, só a legislação fria, ela não consegue sensibilizar as pessoas. As pessoas não querem cumprir uma lei que existe se não ver que realmente aquela lei está fazendo efeito em algum momento, né? É aquela história de que tu tem que ver realmente o que está acontecendo. Então, sempre quando tu tentava alguma situação nova, eu sempre fiz isso na minha região, em todos os locais, por exemplo. Se alguém tinha um restaurante que eu costumava frequentar e tinha uma escadaria, eu ia a primeira vez e sempre vem a mesma conversa. Quando a pessoa chega em ti, ela diz assim, tudo bem, me desculpe, né? A gente não tem acessibilidade, mas a gente está fazendo umas reformas, sempre, né? Eles estão fazendo umas reformas e vão fazer as reformas logo depois, assim que tu sair de lá. E aí eles dizem assim, e na próxima vez que tu vier aqui, pode ter certeza que vai estar tudo perfeito. Só que eles acham que tu não vai voltar, né? Exatamente. E aí tu volta. Não foi feita as reformas ainda. Daí a mesma pessoa vem e diz assim pra ti, já tem até data para começar a reforma. E me dá o teu telefone porque eu vou te ligar quando estiver tudo pronto. E aí acontece. Então o que acontece? As pessoas elas têm que buscar os seus direitos dessa forma, sabe? É enfrentando aquela situação. E uma das formas melhores da gente conseguir convencer as outras pessoas é mostrando a realidade do que acontece no dia a dia. Aproveitando que vocês dois contaram um pouquinho da história, quando vocês perceberam, começando contigo, Nelson, a possibilidade de utilizar, assim, o fato de vocês serem uma pessoa com deficiência para ajudar outras pessoas que estavam nas mesmas condições? Tu que comentou que é recente, né, o teu caso, mas que a partir disso agora hoje presidindo o Conselho Municipal. Começou da seguinte forma, até minha história nesta briga é um pouco curiosa, porque ela não começou com o Conselho da Pessoa com Deficiência, ela começou pelo Conselho Municipal de Saúde, porque devido à minha
meu agravamento no meu estado de saúde, e, entre outras coisas, eu tomava muitos remédios. A minha neta dizia que eu não tomava café da manhã porque o meu café da manhã eram os remédios, as pílulas que eu tomava já bastava. E aí, como acontece até hoje neste estado e neste país, falta muitos remédios. Aí eu comecei a participar na Secretaria Municipal de Saúde, dos Conselhos Municipal de Saúde, para brigar pela medicação que estava faltando. E a partir daí uma coisa leva a outra, e aí eu virei cadeirante, e aí participei da comissão de pessoas com deficiência dentro da saúde, e aí comecei a brigar por essas coisas. E aí, voltando ao que o Marquinhos disse, a gente consegue resolver, e isto é que me preocupa mais hoje. A gente consegue resolver problemas pontuais. Eu consigo resolver o problema naquela empresa X, lá que não tem rampa. Eu consigo resolver o problema naquela empresa Y, que não tem uma acessibilidade disto ou daquilo. Mas, institucional, fica mais difícil. A política pública, no geral, fica mais complicada. E isso que a gente tem que brigar. E isto também afeta as pessoas com deficiência, porque eu ouço muito. Mas para que eu vou fazer se nós não temos pessoas que utilizam? E aí eu sempre cito o seguinte, é aquele enigma do biscoito, que ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Tá? As pessoas não saem para a rua porque tem poucas pessoas com deficiência ou não saem porque não tem acessibilidade. Eu vou citar um caso de um amigo meu, do Parque dos Maias, o seu Paulo, que ele usa uma cadeira manual empurrado pela esposa. E ele sai muito pouco de casa, por causa que ele depende da esposa para transportá-lo. Tá? E ele tem direito a uma cadeira motorizada que daria liberdade para ele. E um dia nós estamos no mesmo posto de saúde, eu esperando a minha consulta, ele é dele. Eu digo, seu Paulo, por que o senhor não pede uma cadeira motorizada? Porque o senhor tem direito, o senhor vai ter mais autonomia, vai ter mais liberdade, vai desocupar sua esposa e tal. E ele disse, não quero. Eu digo, como não quero, seu Paulo? Eu falei, vai ficar mais tranquilo. Ele disse, não quero. Porque se eu sair para a rua sozinho, tá? Eu saio com a minha esposa agora, ela apara todas as brigas. Se eu sair sozinho, eu vou brigar no ônibus, eu vou brigar na padaria, eu vou brigar no supermercado, porque o ônibus não vai funcionar no elevador. Então eu prefiro, para não me incomodar, eu prefiro ficar em casa. E isto, por incrível que pareça, uma boa parte das pessoas com deficiência ficam reclusas em casa por causa disso, por falta de acessibilidade. E esta briga nós temos que comprar. E aí a gente tem que... E isto o Conselho e a FADER se preocupa muito com isto também. Briga por uma acessibilidade maior para que as pessoas possam sair. E que nós não tenhamos mais que brigar por demanda, e sim porque as coisas estejam... esses dias eu estava procurando, desculpa, mas só que eu me lembrei agora, eu estava procurando as cidades mais acessíveis do mundo. E o primeiro parágrafo da reportagem dizia o seguinte: brasileiros, quando chegam na Europa, se surpreendem com o número de pessoas com deficiência que estão na rua. Não é porque existam mais, é porque as cidades são mais acessíveis. São acessíveis. Não. Nós temos ótimas cidades no Rio Grande do Sul aí que tem uma acessibilidade especial, né? E que tem um trabalho muito forte. Tem uma das coisas que pode modificar muito isso, e Porto Alegre já fez, né, o Nelson, é a questão, por exemplo, de tu colocar dentro do plano diretor do município a questão das normativas de acessibilidade, sabe? Isso faz sempre que todo aquele que vai... Porque assim, as leis existem, tu pode dizer, mas existe aquela coisa do cumprimento ou não. Mas quando tu é obrigado a cumprir já na entrega do teu projeto, tu tem que fazer, entendeu? Não tem meio termo, sabe? Eu vou fazer depois, ou eu tenho primeiro uma lei que me autoriza, por exemplo, né, a poder já utilizar aquele imóvel, né, e depois cumprir a lei. Não, se ela estiver dentro do plano diretor, nós teremos sim a responsabilidade daquela pessoa que vai entregar o projeto. Isso aí, voltando àquele caso do edifício do Marquinhos, certa vez eu conversando num encontro que a gente estava discutindo moradias acessíveis, e uma arquiteta disse, nós temos que fazer 10% das casas acessíveis. Eu digo, não, nós temos que fazer 100% das casas acessíveis, por causa que 10% é cadeirante, precisa de uma rampa para entrar na casa.
tá? Mas os outros 90% não vão nunca receber um parente, ou um amigo, ou um vizinho que é cadeirante? Não, e não vão ficar idosos, E não não vão vão ficar envelhecer. idosos. Exato. Sabe? Eu sempre penso assim, ó, tem gente que comenta muito, por exemplo, o pessoal faz muito aqueles, como é que é, faz o quarto em cima e os sobrados. Sobrados. O pessoal utiliza, tá dando muito essa história de sobrados, né? Sim. Então o que acontece? Coloca os quartos todos em cima, né? E daí a pessoa, inclusive, teve uma parente minha que estava já com 50 e poucos anos, eles fizeram um sobrado, né? Compraram um sobrado e financiaram. E o financiamento era em 30 anos. Daí eu fiquei pensando assim, tá, mas vocês estão com 50, né? Mais ou menos a média de idade dos dois. Mais 30 anos, 80, né? Tá, e os quartos estão lá em cima. Então vocês querem, antes do financiamento, vocês não querem mais estar morando aqui? Né? Isso Porque vai tu tem encontro dificuldade. do que o Nelson colocou, que é justamente a acessibilidade é importante para todo todos, mundo. Para todo mundo, né? exatamente. Para todos. Por exemplo, por que tu não vai ter uma porta no teu banheiro acessível, que seja larga o suficiente para passar uma cadeira de rodas? Sim. Qual é o problema? Por que tem que ser uma porta menor? Sabe? Então, quer dizer, as pessoas sempre vão ter algum tipo de dificuldade, tomara que elas não tenham nunca. Mas a tendência é essa, né? A tendência é a gente envelhecer e ter mais dificuldade de locomoção. Marquinhos, só para a gente não perder de contar um pouquinho mais da tua história, vou repetir a pergunta que eu já fiz para o Nelson para ti. Sim. A partir do momento do teu acidente, tu que atuavas como bombeiro, né? Como que iniciou depois a tua trajetória política e de que forma a tua deficiência pode ter talvez te auxiliado a buscar os direitos de outras pessoas com deficiência? Na verdade, assim, o que acontece? Quando tu sofre um acidente, principalmente tu já tá numa situação como essa, sabe? Realmente, a tua vida, bom, desaba o mundo, como se diz. Ainda mais pra mim, que eu tinha 26 anos, era muito jovem, né? Mas isso faz também com que tu possa ver a vida de outra forma. Eu sempre falo que as pessoas perdem muito tempo correndo, caminhando, sabe? Elas perdem bastante tempo, né? Eu já prefiro ficar mais aqui, né? Mais sentadinho, observando as coisas, do que ficar correndo de um lado para o outro, né? Então eu sempre digo que a gente vê a vida diferente. Por exemplo, se eu chegar na tua casa, a primeira coisa que eu vou fazer é saber se eu entro no teu banheiro. Porque se eu não entrar no teu banheiro, talvez o que tu sirva para mim no jantar, por exemplo, ou num café, ou no lanche, qualquer coisa, eu possa não comer. Eu não sei se vai me dar uma dor de barriga ou não. Que tipo de reação eu vou ter, por exemplo, se tu me servir um cachorro quente, por exemplo, com bastante sal, com maionese, ketchup, mostarda, e se eu não entro no teu banheiro? Se tu me oferecer alguma coisa para beber, eu até posso beber, mas eu tenho que saber quanto tempo eu vou ficar na tua casa se eu não entro no teu banheiro. Porque eu não posso começar a tomar chimarrão, porque daqui a meia hora, 40 minutos, eu tenho que ir no banheiro. E como é que eu faço isso? Como que eu faço se eu não entro no teu banheiro? Então é essa visão que as pessoas não têm e que eu acho que isso eu evolui muito. Porque no momento em que eu estou vendo a minha dificuldade, eu acabo também contemplando as outras pessoas de alguma forma. Todos nós somos contemplados com aquilo que a gente faz. E a partir do momento que tu assumiste a presidência da FADERS, o que tu espera, né? É um tanto quanto recente, é de 2019, mas quais são as tuas expectativas para a atuação dessa que tem se consagrado como uma das entidades mais importantes aí, mais no nosso âmbito estadual, mas também de apoio às pessoas com deficiência? O objetivo principal da FADERS, ela tem que ser o braço do Estado na articulação das políticas públicas. Eu tenho que estar ao lado dos conselhos, ao lado das entidades, buscar interagir. Sabe o que falta hoje muito na nossa sociedade? Comunicação. Os municípios, por exemplo, e toda vez que um prefeito vai lá conversar com a gente, ou um vereador, o que eu digo para eles? Eu digo que eles têm que criar, né, criar um conselho gestor dentro do município deles. Por quê? Porque o problema maior que nós temos hoje é a falta de comunicação entre as próprias secretarias. O governo não se comunica. É em casa que a gente não se comunica. Isso porque assim, a gestão é igual na nossa família. A gestão pública, ela é idêntica ao que acontece na minha família. Se eu não consigo me comunicar dentro da minha família, eu não vou conseguir me comunicar na rua e eu também não vou conseguir buscar os meus direitos porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. E essa é a dificuldade maior que se tem. Então o trabalho principal da FADERS é criar
aproximar ainda mais os poderes e fazer com que a gente possa acontecer. Porque não é um dado específico. A questão toda da pessoa com deficiência, e nós temos uma dificuldade muito grande de saber quem são as pessoas, aonde elas estão, quais as deficiências que ela tem, qual a deficiência que ela tem. Porque no momento que tu faz um censo, por exemplo, do IBGE, que acontece muito lá, que a gente chamava o censo lá fora, aquela coisa toda, eu chego na tua casa e vou te perguntar, quantas pessoas? Homens, mulheres, crianças. Algum tipo de deficiência? Alguém tem alguma deficiência? Sim, temos uma pessoa com deficiência. Fechou. Tchau. Muito obrigado. Tá, mas quem é essa pessoa? Qual a necessidade que ela realmente precisa? E a FADERS, o trabalho da FADERS é exatamente esse. Porque ela não tem um dado específico, ela tem a educação, ela tem a saúde, o paradesporto, tudo aquilo que vem no momento para acontecer. E a gente faz essa articulação entre os poderes e entre as entidades. Né? Perfeito. Sobre o conselho, Nelson. A articulação. Agora o Marquinho fala da importância da comunicação. A gente sempre te encontra aqui na Câmara Municipal e os ex-presidentes do Conselho sempre se fazendo presente aqui no Legislativo justamente para buscar essa articulação com o Poder Legislativo. Exatamente, porque o Poder Legislativo é muito importante para a gente, para articular todas essas políticas. Nós temos alguns projetos tramitando aqui na Câmara, que nos favorece, a questão de transporte, a questão de doenças raras, que é uma questão que está bastante em pauta hoje. Tá? E o Legislativo é fundamental nesta questão. Todos os avanços que a gente teve a participação do Legislativo de alguma forma. Tá? Agora eu queria voltar um pouquinho no que o Marquinhos estava falando sobre a questão a questão da FADERS e a questão a importância da FADERS é muito grande para a sociedade, tem nos ajudado bastante, e a questão das informações, elas são importantes e a gente não está tendo essa informação perfeita. Então a gente não sabe, os dados das pessoas com deficiência são muito poucos, são muito fracos, muito frágeis, e a gente precisa ter maiores informações para poder desenvolver melhor as políticas. Inclusive agora pelo grupo de Washington, no ano que vem nós teremos censo, estão mudando as estatísticas e a gente não sabe até quando, em que ponto que isso vai impactar nas políticas públicas, e a gente precisa ter, olha, nós temos no Rio Grande do Sul X cadeirantes, nós temos X surdos, nós temos X deficiências visuais, e nós não temos esse número para poder trabalhar e para poder trabalhar, por exemplo, a questão da saúde, que é uma questão muito importante e que a gente não tem esses dados. Sim. Nelson, tu acreditas que a partir do momento que a gente que o Brasil realize esse mapeamento de uma forma mais eficaz, pode ser que aquela manchete que tu comentou, de que os brasileiros se surpreendem ao visitar países da Europa, tamanha acessibilidade possa ser revertida e que estrangeiros se surpreendam ao visitar o Brasil? Eu acho que sim, e mais do que isso, eu acho que o Estado vai economizar, porque no momento que que a gente souber com exatidão o número de pessoas com deficiência, nós poderemos ter melhores políticas preventivas, diminuir o número de pessoas com deficiência, porque a maioria das pessoas com deficiência hoje, ou boa parte delas, são deficiências adquiridas por falta de cuidado, por falta de prevenção. Porque, se nós percebermos, a maioria das pessoas com deficiência são das pessoas de baixa renda, porque não teve acesso a um cuidado preventivo. Tá? E aí nós poderemos ter uma economia de valor gasto em saúde com as pessoas com deficiência. Para isso, nós precisamos efetivamente de informação. Nós precisamos detectar onde é que estão as pessoas com deficiência, quais são os motivos das deficiências. E algumas delas, por incrível que pareça, por falta de alimentação. Né? Parece inacreditável dizer isso no século XXI, mas boa parte das pessoas com deficiência por falta de alimentação, outras por falta de medicação, outras por falta de atendimento. Nós temos as especialidades médicas que a fila de espera chega a 50 anos. Eu não estou exagerando, é 50 anos. Tem especialidades neste estado que tem uma fila de espera de 3.000 pessoas para 17 consultas mensais.
Veja quanto tempo levará para zerar essa fila. E quantas pessoas vão morrer nesse período. Tudo isso, com um pouco de informação, a gente vai melhorar. Desculpa se eu me exaltei um pouco, mas é que é um tema muito relevante, claro, e que está tomando vida da população, está tomando vidas importantes para a gente. E tem mais, né, Nelson? A questão toda, tu falou da questão da falta de medicamento, e tem o pior, que é o muito medicamento. Também tem isso. Porque, olha só, gente, nós temos a questão que a gente trabalha bastante dentro da FADERS, que é altas habilidades. O que é ter altas habilidades? Né? Altas habilidades, gente, é muitas vezes tu direcionar o foco para outras questões. Só que o que acontece, por exemplo, tu acredita que o Messi tem autismo? É claro que o Messi não tem autismo. O que o Messi teve sempre foi altas habilidades. Né? E nós temos vários casos assim. E o pior, crianças, pessoas que têm altas habilidades e que são medicadas para ficarem calmas. Calma. Para não incomodar. Né? Como se diz, calma, calma. Na linguagem do surdo, calma. Não é assim. Infelizmente, é isso que acontece hoje. Tem muita gente que está indo para o lado da pessoa ficando com uma deficiência exatamente por tomar muito medicamento também. E aí a gente entra numa questão importante, que é essa acessibilidade para crianças com altas habilidades ou mesmo com deficiência nas escolas do nosso município. O fato dos educadores estarem preparados, Marquinho, para lidar com alunos, as salas de inclusão, que a gente sabe que algumas escolas do município têm, é o suficiente? De que forma a FADERS tem buscado articular nesse sentido de mostrar para o gestor público a importância disso? Só para ter uma ideia, a questão toda, coitados dos professores, né? Coitados dos professores. Né? Um professor sozinho numa sala de aula, tendo alunos, porque a gente tem a tendência de que no meio desses alunos aí, no mínimo tenha 10% desses alunos que tem algum tipo de altas habilidades, 10%. Imagina, como que um professor, ele vai dar aula, ele vai passar a matéria lá toda, na minha época de matéria lá da escola, né? Eu sou da época da matéria ainda. Né? Eu sou da época da matéria lá do interior. O conteúdo da aula. Da aula. Então, o que acontece? E ainda perceber, em algum momento, que tem um aluno que tem uma alta habilidade em alguma coisa. Que possa despertar essa alta habilidade e poder direcionar esse aluno. Então, quer dizer, o que acontece muito, e a FADERS trabalha muito nessa questão, infelizmente, muitas vezes no individual, porque a gente recebe, no caso, uma denúncia ou alguma questão, né? E aí a gente vai avaliar o que pode fazer e de que forma a gente trabalha. Sim. O que a gente trabalha muito são com fóruns temáticos. Né? A gente tem o fórum permanente da FADERS, nas regionais, mas a gente tem fóruns temáticos. Esses fóruns temáticos são diretamente discutíveis, a questão das altas habilidades, a questão do autismo, enfim, a gente vai até os municípios e as regiões tentando fazer e levar o máximo possível de educadores e tentar passar alguma coisa que eles possam, né, estar levando para a sala de aula. Mas a gente sabe as dificuldades que tem. Sim. Por exemplo, agora na Semana da Pessoa com Deficiência, a gente vai trabalhar um documento, né, que vai ser entregue junto com os conselhos, vai ser entregue para a FAMURS, né, para a presidência da FAMURS, que envolve todos os municípios do estado, porque o ano que vem é o ano eleitoral. E dentro do plano de governo, daquelas cartilhas de campanha de cada um dos candidatos, principalmente do executivo, que ele tem lá, sim, um plano de acessibilidade, de que forma ele vai tratar a pessoa com deficiência e principalmente a questão acessibilidade e inclusão dentro dos municípios. Qual é o teu projeto para o teu governo? Para que ele possa, pelo menos, se comprometer e ser cobrado depois por isso. Eu acho que é o fundamental, né? Porque não dá para a gente tratar o município, por exemplo, o estado, de 4 em 4 anos, né? Nós temos que ter não um plano, é o plano de estado, não de governo, não simplesmente os 4 anos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu abro espaço para uma mensagem aí de vocês, expectativas para o futuro. Nelson. Bom, a expectativa é sempre boa, apesar do cenário não ser o mais positivo em todas as esferas, mas a expectativa é sempre que a gente consiga superar esses problemas. Aliás,
problemas existem exatamente para a gente ser superados, para serem superados. Eu costumo dizer que a deficiência, para mim, foi primeiro um choque, né, porque me colocou numa situação que eu não esperava, e segundo foi um ganho, porque a partir daí eu descobri que a gente pode viver mais com menos, e que talvez eu estivesse desaproveitando todo o potencial que eu tivesse no passado. E hoje eu consigo aproveitar um pouco melhor, mesmo com todos os problemas que tenho hoje. Então a expectativa é boa, mas as expectativas só podem redundar em alguma coisa se a gente trabalhar para isso. A gente ficar simplesmente tendo expectativa, tendo esperança, não significa nada. A gente tem que fazer movimentos para que isso aconteça. E a gente está disposto a isto e estamos esperando que as pessoas, como um todo, queiram se juntar a essa luta e brigar por igualdade para todos. Com certeza, vamos torcer para isso, né, Marquinhos? Eu acho que o principal é que cada um faça a sua parte, né? Mas que a gente possa trabalhar em conjunto, em grupos, né? Mesmo cada um fazendo a sua, mas que a gente possa unir forças e todos buscar, né, de todas as formas, a inclusão e a acessibilidade como um todo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa a evoluir, sim, mas a gente já evoluiu bastante. Nós temos muitos espaços que foram conquistados, né, pelas pessoas com deficiência. Enfim, eu sempre digo que, como eu gostaria de tirar o sofrimento da minha família. Porque eu sempre digo que a nossa família sofre muito mais do que a gente, né? E ela está ali muitas vezes nos auxiliando, nos ajudando, e não pode fazer o que tem que ser feito, que é, depende de ti. Depende de ti, tu tem que ir pra rua, tu tem que buscar o teu espaço. As pessoas com deficiência têm que buscar o espaço, tem que bater até que alguém vá lá, faça realmente a acessibilidade e crie a inclusão de uma forma ampla e principalmente que a pessoa tenha sensibilidade, né? Porque a maior inclusão não é a física, é a sensibilidade, é saber verdade. Que é amar o próximo, como se diz. É verdade. Tá certo, nós chegamos ao final do programa. Agradeço a presença de vocês, a disponibilidade. Parabenizo os dois pelo trabalho. Sucesso à FADERS, sucesso ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre todas as produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.